Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar com você um texto em que Deus falou assim poderosamente ao meu coração, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Amém, querido? Contentamento, palavra contentamento, a princípio significa satisfação, gosto, alegria, júbilo. E podemos dizer assim, essa era uma virtude de autoestima, essa era uma virtude assim que as pessoas buscavam e valorizavam muito, desde sempre, nos tempos bíblicos. Falar de contentamento era falar de algo muito valioso, de algo assim muito importante. E podemos dizer assim que o contentamento é um estado de ânimo que não depende de sua situação, ou não depende da nossa situação externa ou material. Isso é importante que a gente destaque, porque tem a ver com a ideia de ser grato, tem a ver com a ideia de nós olharmos para o nosso lado, olharmos para aquilo que nós temos, olhar para aquilo que nós somos, olhar para o nosso presente e ver que nós estamos muito melhor que estávamos no nosso passado e que temos sim perspectivas boas para o futuro. Isso é um motivo de contentamento. E o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos em Timóteo, ele diz coisas importantíssimas. Quando ele fala, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Interessante ele falar de fonte de lucro, né? Porque é preciso entender que ali ele estava falando exatamente sobre o perigo da riqueza. É nesse contexto que ele vai dizer que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por isso que ele usa essa expressão lucro, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ali, entendendo piedade com essa ideia do nosso agir em direção a Deus, no que diz respeito à oração, no que diz respeito à nossa vida devocional, no que diz respeito à leitura da palavra de Deus, no que diz respeito ao nosso tempo de adoração, de louvor, de comunhão com Deus, enfim. Isso seria piedade. Paulo diz então, nesse contexto, Paulo diz que é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. E ainda no texto que nós lemos, Paulo também destaca que se nós temos o sustento e nós temos com que nos vestir, estejamos felizes, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. E essa linha, essa lógica que Paulo apresenta aqui na carta de Timóteo, encontra apoio ao longo de toda a palavra de Deus. Por exemplo, em Provérbios capítulo 30, versículo 8, diz o seguinte: não me des nem a pobreza e nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para o dia. Entende, querido? Não me des nem a riqueza nem a pobreza, me dá apenas aquilo que me for necessário. E que tem a lógica absolutamente bem descrita lá em Êxodo capítulo 16, que é o clássico texto que narra a história, primeiramente do povo já no deserto, mas reclamando, murmurando, porque estavam com saudade, estavam passando por necessidades, e assim dizendo, estamos com saudade lá do Egito, o Senhor nos libertou e agora vamos morrer no deserto, e coisas desse tipo. E aí Deus então fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou estar mandando
pão do céu. Eu vou fazer descer pão do céu. Mas importante destacar que as orientações de Deus para Moisés e de Moisés para o povo teria que ser: eles deveriam recolher esse alimento que desceria do céu, que nós chamamos de maná, apenas aquilo que fosse necessário para o dia. Porque se sobrasse no outro dia, já iria cheirar mal. E assim aconteceu. Aqueles que insistiram em recolher mais do que era necessário no dia, aquilo depois apodrecia e não prestava para mais nada. Ou seja, o maná, o sustento prometido por Deus e cumprido por Deus lá no deserto, foi exatamente aquilo que era o sustento para o dia, para a necessidade diária. Ou seja, aquele povo deveria estar contente, deveria ter contentamento exatamente com aquilo que eles estavam recebendo do Senhor a cada dia. E o texto também muito clássico é o texto lá de Mateus 6,33. Na verdade, Mateus 6, até versículos antes, né, e o 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Interessante é que especificamente nesse texto, nesse versículo, quando nós lemos esse texto, alguns erroneamente diz: e todas as outras coisas, ou todas as coisas vos serão acrescentadas, e não é assim. Aqui Jesus está identificando especificamente todas estas coisas. Que coisas são essas que Jesus identifica que seria acrescentadas a partir do momento que nós buscarmos a Deus em primeiro lugar? Ali vamos lembrar que Jesus deu dois exemplos. Do exemplo dos pássaros que comiam, se sustentavam e sem aquele apego exagerado ao trabalho, e o exemplo dos lírios do campo, que eram lindos, se vestiam muito bem, sem também o desespero do ganhar dinheiro e tudo mais. E ali Jesus, para dizer da importância ou do sustento diário, do que comer e do que vestir. E é para essas coisas que ali Jesus acrescenta: e todas essas coisas vos serão supridas. Não é? Todas essas coisas, não é as riquezas e tudo mais. Nós temos que sim buscar a Deus em primeiro lugar, entendendo que nessa prática, nessa vida de piedade, com contentamento, o nosso dia a dia, Deus vai nos sustentar para a glória e honra do nome dele. Por fim, queridos, é importante dizer que nesse tempo de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, tantas inseguranças, inclusive inseguranças econômicas, em decorrência dessa questão do coronavírus, as incertezas são muito grandes em relação a sustento mesmo, né? Em relação ao trabalho, em relação ao salário do mês que vem, enfim. As dificuldades, as incertezas, mesmo aqueles que são patrões, não conseguem ter segurança se vão conseguir ter o sustento, o próprio sustento e o salário para os empregados. Enfim, é um tempo de incerteza mesmo por toda essa dificuldade acarretada pelo coronavírus. Mas entendo que nesse texto o Senhor nos dá uma orientação muito grande, na verdade uma chave, na verdade uma arma poderosa contra o estresse e contra a ansiedade. É exatamente o contentamento, a piedade com contentamento. Essa ideia de olhar para ao nosso redor e perceber que Deus tem nos sustentado, olhar o nosso alimento diário, olhar as nossas roupas, olhar a nossa família, olhar até esse tempo de devocional que temos tido, para dizer que Deus tem sustentado, Deus tem nos guardado, e devemos sim nos colocar nessa postura de quem está em coração muito agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém, querido? Acolha essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Fique com Deus.